Caríssimo irmão, Conselho Episcopal Dom Emílio, queridos presbíteros, diáconos, religiosas, religiosos, irmãos e irmãs todos no batismo, que participam nos diversos segmentos da nossa vida diocesana. Este ano que nós estamos concluindo foi um ano de aprendizado para nós. Digo isto porque o que nos é proposto hoje não é simplesmente um encerramento. Terminamos o ano da misericórdia, voltemos para o de sempre. Não. O que creio que o próprio Senhor espera, o Santo Padre, o Papa Francisco também, a Igreja e a humanidade, é que nós saiamos convertidos deste ano, cuja conclusão estamos realizando, e que nós tenhamos aprendido na contemplação da misericórdia de Deus, no estudo da sua palavra e também no exercício das obras de misericórdia, nós tenhamos aprendido a ser mais misericordiosos e continuemos sendo misericordiosos e cresçamos sempre mais. Quanto mais capacidade de amor tivermos, mais imagem e semelhança de Deus nós seremos. Quanto mais misericórdia houver em nossa vida, mais imagem e semelhança de Deus nós seremos. Lembrando-nos de que a vida presente, vou dizer de um biblista que eu vi no passado, a vida presente é um aprendizado para podermos viver e conviver juntos no reino de Deus, plenamente realizado. Para podermos viver lá naquele dia, a partir daquele dia final, e ao mesmo tempo inicial, de uma nova realidade totalmente transformada, nós precisamos aprender aqui. Para isso que estamos aqui. O mundo do projeto de Deus não é um vale de lágrimas, mas é o lugar onde nós somos chamados a construir a civilização do amor, utilizando a expressão do Beato Papa Paulo VI. E hoje a liturgia está nos propondo uma reflexão exatamente sobre isso também, porque há nela o anúncio do dia do Senhor, o dia do juízo. A palavra juízo, a palavra julgamento, vem de uma fonte igual à palavra crise. Muitas vezes na vida nós vivemos crises. E as crises são necessárias até. Hoje me veio à mente esse pensamento: quem cria mais crise ou mais crises na igreja e na humanidade é o próprio Espírito Santo. Porque a crise não é algo negativo. E a crise é necessária para a nossa desinstalação. Nós nos acomodamos quando nós conseguimos aquilo que queremos, conseguimos estabelecer um modus vivendi, nós tendemos a nos acomodar e apenas a usufruir. E com isso corremos o risco de deixar de crescer, parar de caminhar. E quando isso acontece, o Espírito Santo vem para nos desinstalar, nos coloca em crise, o que é muito desconfortável muitas vezes.
Porém, Ele faz isso porque quer que nós nos aperfeiçoemos dia após dia. Não permaneçamos no mesmo, não façamos o de sempre, mas comecemos algo novo. O próprio fato anunciado por Jesus no início do Evangelho de hoje, a derrocada do templo belo, admirado pelo povo do seu tempo, derrocada desse templo feita e dita por Jesus, anunciada por Jesus, não será um fim de tudo, será o fim de uma época, será um fim de mundo, sim, mas de um momento do mundo, que vai permitir um novo começo. Inclusive, olhando apenas um exemplo, a partir daí, os cristãos, os primeiros cristãos ainda, podemos dizer, que estavam muito ligados à experiência anterior, são sacudidos, e tem que se espalhar, e tem que levar a fé cristã para outros lugares, tem que formar comunidades, tem que se reorganizar. Então é o fim de um momento, mas o início de outro, mais rico. E assim são todas as crises na história, assim são todas as mudanças profundas que já aconteceram no passado e que acontecem ainda no dia de hoje e vão continuar acontecendo no futuro. É o Espírito Santo que nos desinstala, aquele mesmo que o Pai e Jesus enviaram no início da igreja sobre os apóstolos e que eles continuam enviando continuamente sobre nós, para nos impulsionar, para realizarmos a nossa vocação, para vivermos a nossa missão. O profeta Malaquias falou desse dia do Senhor. Jesus também falou desse dia do Senhor. De alguma forma, também São Paulo, pelo menos está subentendido na sua palavra de hoje, também faz alusão a esse dia do julgamento. Sim, nossa vida passa por muitos julgamentos, por muitas crises, mas haverá um julgamento final, haverá uma crise final, para que o reino, até agora presente, mas não consumado, não completo ainda, possa de fato se completar e se manifestar em plenitude. E qual a atitude que deve nortear a nossa conduta, a nossa vida? Já no profeta Malaquias, já há aí uma indicação. Por coincidência também no Salmo 1, do 150, o primeiro Salmo, que está no ofício de leituras de hoje, também os outros de alguma forma, mas o Salmo 1 é muito explícito e tem muito parecido o conteúdo com a passagem de hoje do profeta Malaquias. Mas ele diz que nós devemos cuidar para estarmos em sintonia com Deus, falando com as minhas palavras, fazendo a vontade de Deus, vivendo com retidão, fazendo o bem, construindo o bem. Os perversos naquele dia serão como palha, que será queimada. Mas aqueles que forem fiéis ao Senhor, que corresponderem ao seu amor, e também se abrirem para o amor ao próximo, serão preservados. Então, o dia do Senhor, o dia do julgamento, inclusive o julgamento final, esse dia não será necessariamente um dia de destruição total, não.
porque aqueles que permanecerem fiéis vão entrar para a glória, para a felicidade eterna, plenamente realizada, e não mais possível de ser perdida. E quem, que a gente deseja que não seja ninguém, mas que todos possam se converter, porque o nosso Deus é tão misericordioso, que Ele dá tempo, é paciente, não é precipitado, Ele espera, porque Ele quer salvar a todos, ou o maior número possível. Mas aqueles que ficarem inveterados na aversão a Deus, ao amor e à humanidade, esses serão queimados. Mas quem está com Deus deve permanecer com serenidade. Até o tempo, outra atitude que está presente, sobretudo no Evangelho, nós todos devemos ter o nosso olhar lá na frente, no além da história. Lá está o mundo perfeito. Isso está num documento muito bonito da igreja aqui no Brasil, de anos atrás. O documento me veio agora à mente, essa lembrança. O documento se chama Exigências Cristãs de uma Ordem Política. E nesse documento, os 2 primeiros números, isso está na minha memória, que veio agora. Os 2 primeiros números do documento é que dão todo o conteúdo teológico. Depois vem a prática daquilo que o Brasil estava vivendo naquela época. Mas diz assim, aí logo no início: nós sabemos que os melhores frutos do reino de Deus serão colhidos na eternidade, após a história. Porém, esse mesmo reino já deve começar a produzir frutos bons nesta história. Então o cristão tem a mente lá na frente, mas os pés aqui, e as mãos também aqui, para trabalhar, para realizarmos aquilo que nós pedimos praticamente todos os dias. Aqueles que rezam todos os dias: venha a nós o vosso reino. Não apenas pedimos que Deus nos leve para o reino dele, mas nós pedimos que o reino dele venha aqui. E nós nos comprometemos a fazer com que esse reino seja semeado, esse reino seja plantado aqui na terra, esse reino produza frutos. E que frutos são esses? Isso está eu estou dizendo, essa reflexão que estou fazendo está inspirada ali na segunda parte do Evangelho. É o tempo do nosso testemunho que Jesus falou. Enquanto isso, enquanto não chega aquele dia, é o tempo do testemunho nosso. Damos testemunho de Jesus e do reino que Jesus veio trazer, sabendo que vamos correr riscos, que seremos incompreendidos, seremos atacados, perseguidos, muitos seremos mortos. Nós aqui não fomos atingidos, mas nós temos muitos irmãos, não só no passado, mas também agora aqui no presente, em determinadas partes do mundo, que estão realmente sendo atacados diretamente por causa da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês darão testemunhos. Não fiquem preocupados qual será o discurso que vocês deverão fazer em defesa de vocês. Na hora necessária, o Espírito Santo iluminará vocês e inspirará vocês. Vejam, irmãos, que Jesus não prometeu maravilhas, mas prometeu o principal. Não prometeu, não precisam mais sofrer, se preocupar, que Jesus já morreu na cruz, já venceu a morte, já ressuscitou. Não queremos mais o Cristo crucificado. Não sou eu que estou dizendo, mas tem gente que diz, tem gente que prega, que agora é só usufruir daquilo que Jesus já conquistou. Não é o que Jesus promete. Inclusive nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho. Mas Jesus nos faz nesse Evangelho de hoje uma promessa importantíssima.
Ele diz assim: não se preocupem, tudo isso vocês deverão passar, mas não se preocupem, porque nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Quer dizer, aquilo que é a vida, aquilo que é o que interessa, isso será preservado. Deus não permitirá, mesmo para aqueles que são trucidados às vezes, por causa seja da sua fé explícita, seja do seu empenho pela construção da justiça. Porque até, por exemplo, hoje também meditei nisso um pouquinho, espontaneamente, São João Batista, diferente dos apóstolos, ele não morreu diretamente porque ele era um discípulo de Jesus. Ele foi o precursor, ele amava Jesus, ele apresentou Jesus. Mas o que motivou não foi a sua fé em Jesus, em primeiro lugar, mas eu não me lembrei o santo, mas há um santo que escreve sobre isso e diz: ele não morreu diretamente por Jesus, por ser um discípulo de Jesus, mas ele morreu pela justiça. E quem morre pela justiça, é um santo que diz, não sou eu, quem morre pela justiça, morre por Jesus. Eu não sei o que disse depois, mas eu digo, porque Jesus é a fonte da justiça. E a justiça é suposição necessária para a vida do amor, para a caridade. Paulo VI também lembrou disso. Como poderíamos nós anunciar o mandamento novo do amor, se antes e ao mesmo tempo não construímos também a justiça no mundo? O mundo novo, fundado na justiça, ela é suposta para o amor, não é dispensada por causa do amor. Pelo contrário, o amor vai além, é mais ainda do que a justiça, é a justiça da misericórdia, que é a justiça de Deus, nosso Senhor, revelada para nós em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nos chamou a atenção, essa é a outra atitude que eu comecei a falar, mas depois vim aqui para o Evangelho, e diz: esse é o nosso tempo, nós temos o pensamento lá, o olhar lá na frente, mas os pés aqui, esse é o momento nosso, é o momento da igreja, somos nós que semeamos o reino de Deus, somos nós que devemos construir esse reino, cooperando com a graça que de Deus nosso Senhor nós recebemos. E a segunda leitura vai nessa direção. Aqui nós ouvimos hoje um trecho da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Na primeira carta, São Paulo foi influenciado pela mentalidade daqueles primeiros cristãos que achavam que Jesus iria voltar logo e iria consumar tudo. Então, se é assim, não precisaria mais ninguém nem trabalhar, nem lutar para mudar alguma coisa desse mundo. Deveríamos apenas esperar que Jesus viria e resolveria tudo. Mas depois, a igreja amadureceu, o próprio São Paulo também, e aqui está falando exatamente disso. Não, nós cremos na vida eterna, mas cremos na volta de Jesus, na sua manifestação plena na parousia. Porém, nós temos que também nos interessar por aquilo que acontece nesse mundo, por aquilo que é preciso construir aqui nesta terra. Todos nós precisamos. Ele lembra isso. Quem não quer trabalhar, então não coma também, espere Jesus vir. Não desmereceu Jesus, mas apenas disse: nós temos que assumir a nossa responsabilidade diante desta vida, diante deste mundo. Por isso que eu lembrei, o biblista que eu mencionei é o Frei Carlos Mestre, que já é velhinho hoje em dia, mas eu li lá atrás, quando eu era padre jovem ainda, mas me veio à mente no dia de hoje também, não é? Nós aqui devemos aprender para podermos depois viver como irmãos, aprender a ser irmãos aqui para vivermos como irmãos na casa do Pai, no reino plenamente consumado. Abramos o nosso coração, queridos irmãos e irmãs, peçamos a graça de nós aprendermos com Jesus, a sermos misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Eu creio que todos nós, eu inclusive, fomos despertados neste ano um pouco mais para as obras de misericórdia, todas aquelas obras corporais e espirituais. Não vamos perder isso, não vamos esquecer, vamos continuar.
Porque isso não será bom só para nós, será bom para nós também. Porque o nosso coração vai se mudando. Porque na medida em que a gente vai praticando a virtude, a gente vai se solidificando no caminho do bem, os nossos passos vão ficando mais firmes. Mesmo que nós nos convertamos, mas se não buscamos as virtudes, nós acabamos a ter saudade do pecado e a voltar de novo para o de sempre. Mas na medida em que a gente vai reiteradamente escolhendo fazer coisas boas, o coração da gente vai se firmando mais em Deus, mais em Jesus. Vamos pedir essa graça. Não é propriamente, é conclusão, vamos dizer assim, não é encerramento. Não sei se há muita diferença na língua portuguesa entre essas palavras, mas eu prefiro usar aqui a palavra conclusão, que eu acho que é mais amena. Conclusão desse ano jubilar, que é necessário que haja, porque é um ano de jubileu, tem que se concluir, mas não é encerramento daquele conteúdo que Ele nos proporcionou esse ano da misericórdia. Vamos guardar isso e vamos caminhar com fidelidade, ou pedir a graça da fidelidade a Deus nosso Senhor. Amém.